Ah, Daini, mas dá para aprender só pela repetição, sabe? Se eu ficar só praticando, só imitando, vendo modelos, só pela prática, eu aprendo. Eu não preciso de fato estudar pra caramba, e imergir e entender sobre música, estudar harmonia, estudar teoria. Eu não preciso ficar tanto assim, de fato, focado, porque o que faz eu tocar para valer é eu tocar, é eu ficar eu me debruçar sobre o meu instrumento. Então a repetição ela é natural e essa repetição constante vai fomentar a minha prática. Quanto mais eu praticar, mais eu toco. E na verdade não precisa tanto disso aí, Dani. Quem desanima, desanimou porque não tinha motivação suficiente ou não nasceu para a música. Mas a prática que fundamenta a questão toda. Esse tipo de diálogo que questiona a importância de você compreender a música mais a fundo é um diálogo de alguém que tem, na verdade, um pouco de preguiça. Isso é forte que eu vou falar, mas é verdade. Quando a gente tem preguiça de entender, de ir mais a fundo, de se colocar para esmiuçar mais, para entender mais, uma hora ou outra a gente paga o preço pela preguiça. Porque a preguiça nos deixa numa zona de conforto. Aquilo que a gente faz sempre. Ah, eu sempre fiz assim e tá dando resultado. Pode não ser o melhor resultado, mas tá dando um resultado. Então, eu não preciso mudar, não preciso fazer nada diferente. Uma hora ou outra você paga o preço. E para mim, o preço mais complicado de se pagar é a dependência e o tempo que você fica amarrado numa situação onde você poderia estar tendo resultados muito diferentes e muito superiores, porque você ficou amarrado numa situação de achar que apenas ali, se dedicando ao foco da prática, era suficiente, que errar faz parte do processo e que dane-se, vamos voltar, vamos corrigir, vamos voltar a corrigir. Claro que de tanto a gente voltar e corrigir, uma hora ou outra você vai ficar bom, né? Ainda mais se você tiver foco, se você não desanimar com o erro, uma hora ou outra você vai ficar bom. Porém, o tempo que você leva para ficar bom nesse processo de voltar e corrigir, é um tempo muito maior do que você levaria se não repetisse para corrigir, se repetisse para sedimentar, para otimizar. Você já começa certo e aí você vai repetindo para trazer automatismos. Isso traz uma construção do talento musical muito melhor, muito mais veloz. E se você pensa, mas eu não tenho pressa, para que eu vou querer? Uai, gente, mas como assim não tem pressa? Que motivação que resiste você ficar 6 meses tentando tocar um repertório e não saindo do lugar nesse repertório e sentindo que você toca meio engasgado? Eu não sei quem consegue ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos se dedicando a um instrumento e não indo para frente. Entende? Por mais que você seja disciplinado. Então a gente precisa ter essas questões muito bem sedimentadas. Para fechar, assim, se eu tivesse que te dar um conselho para o seu dia a dia, para o seu estudo musical e para que você fizesse desse estudo uma constante de crescimento, de domínio instrumental, eu diria, não caia no estudo papagaio. Não comece naquela coisa de achar que você vai do começo ao fim de uma vez. Começo ao fim de uma vez. Ah, não, eu não consigo ir até o fim. Eu paro no meio porque eu erro, mas tudo bem. Eu vou do começo até onde eu conseguir ir. Aí errei de novo, eu vou do começo. Não caia nesse ciclo. Busque sempre se perguntar o que está por trás daquela dificuldade. Eu estou travando por quê? Uma dificuldade técnica ou uma dificuldade musical? Se é uma dificuldade técnica, eu preciso parar, preciso me afastar desse repertório e fazer os exercícios e as questões que são próprias de cada instrumento para que eu possa nutrir minha técnica. Então eu volto para aquele repertório com mais segurança, com mais automatismos. Não, se é uma questão musical, eu preciso parar, me afastar um pouco do instrumento e colocar a música mais no meu corpo. Eu preciso educar o meu ouvido, não só o meu cérebro para entender, o meu ouvido, o meu corpo tem que dissociar e conseguir coordenar os movimentos antes de eu voltar para a música, antes de eu voltar para o instrumento. Porque a hora que eu trouxe para o meu corpo entendeu, eu projeto no instrumento aquilo que ele já entendeu. Para que você tenha condições de fazer isso, vai ser inerente que você dedique o seu tempo, a sua energia, a sua grana, a sua vontade, o seu amor pela música nas duas áreas. Na área do conhecimento musical, do domínio musical e na área do seu conhecimento instrumental, do seu domínio instrumental. É assim
que você vai fazendo do seu dia a dia, do seu estudo musical, uma constante de crescimento, porque você começa a ter um estudo onde você decompõe a habilidade, onde você para de tocar, como eu falei, o todo, né? Tenta, na verdade, tocar o todo, do começo ao fim, você começa a estudar pequenas partes e você vai construindo a tua habilidade de domínio daquela música. E vai ser sempre assim, esse processo de construir a habilidade, de compor e construir a habilidade de dominar aquela música, se estende para todo o seu repertório. E assim você percebe que a médio e curto prazo, não numa forma milagrosa, mas numa forma realmente sedimentada, os teus resultados vêm e vêm de maneira cada vez mais confiante, independente e madura. Tá bom?